Boa noite, turma. Hoje nós vamos continuar com a unidade que nós estávamos vendo na aula anterior. A unidade, então, que a gente estava vendo era sobre as classes de palavras, então, como essas palavras têm as suas funções dentro da frase, tá? E para retomar a aula anterior, eu vou passar os slides que a gente viu lá no fim da outra aula, tá? Para quem está vendo uma aula uma atrás da outra, pode pular essa parte, mas para quem né, assistiu de uma semana para outra, para recapitular o que a gente já viu. Então, o que a gente já aprendeu até agora? A gente já viu o substantivo, o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome. Então, a gente já viu 5 classes de palavras aí, como elas se comportam dentro de uma frase. Olha lá, na aula passada eu dei esse exemplo para vocês para a gente classificar essas palavras que a gente já tinha aprendido quais eram as funções delas. Então vamos lá. A gente começa classificando o artigo. O que é o artigo mesmo? O artigo ele está sempre ali junto com o substantivo, então ele vai determinar o substantivo. Então, o amigo, a amiga, ele vai funcionar como determinante aí do substantivo. Aqui a gente tem o artigo o, tá? Logo depois, nós temos um. Travou. Só um minuto que travou. Então, o artigo aí, ele vai fazer esse papel de determinar, né, o substantivo que a gente viu na aula anterior. Então, junto com o substantivo, a gente sempre vai encontrar um artigo, tá? Lembrem-se que só não vai ocorrer o uso do artigo quando a gente utiliza o vocativo, né? Então, a gente utiliza o substantivo como um vocativo. Então, por exemplo, quando nós estamos chamando alguém, né? Então, quando a gente chama alguém, por exemplo, professora, pegue o caderno para mim. Olha lá, a gente está usando um vocativo, né? Que é o professor, então, o substantivo também. O substantivo está fazendo essa função, né? De vocativo. A gente não vai utilizar o artigo, porque ele não é necessário nesse caso quando nós estamos chamando alguém, tá? Mas quando a gente tem os outros casos, né, a gente vai colocar ali o artigo para determinar o substantivo. Depois, nós vimos os tipos de pronome, que a gente tem um exemplo de pronome possessivo, né? Então, meu, seu, dele, são pronomes possessivos. Depois nós vimos o numeral, então como os numerais podem se apresentar dentro de uma frase, aqui a gente tem numeral aí para indicar o primeiro bolo. O bolo como substantivo comum, para relembrar, a gente tem substantivo comum e substantivo próprio. O substantivo próprio vai ser quando a gente denomina né, um nome para uma pessoa, por exemplo, então Giovana, enfim, são nomes próprios. Aqui a gente tem um substantivo comum, né? Igual mesa, cadeira, são substantivos comuns, tá? Gostoso aqui seria um adjetivo, lembrando que o adjetivo ele também sempre vai estar juntinho com o substantivo, né? Porque ele vai dar uma característica ao nosso substantivo. E aí a gente parou lá no verbo, né? Então o verbo a gente não viu na aula passada e a gente vai prosseguir agora com o verbo, né? Como a gente pode empregar o verbo, como ele vai aparecer na frase, quais são os tipos de verbo, quais são os tipos de verbos e também vamos ver as outras classes gramaticais. Lembrando que nós vimos 5 classes gramaticais e nós temos ao total 10 classes gramaticais que na língua portuguesa, né? Então a gente vai trabalhar agora as outras 5 classes gramaticais e como elas vão se apresentar aí nessas orações, nessas frases. Então hoje a gente vai aprender um pouco sobre o verbo, então como o verbo se comporta dentro de uma frase. Nós vamos estudar as preposições, então quais são os tipos de preposição. Vamos estudar as conjunções, os advérbios e a interjeição, ok? Para quem ficou com dúvida em alguma parte da aula passada, pode mandar as perguntas que eu tento também responder de alguma forma. Vamos começar aí com a matéria dessa aula, tá?
Provavelmente essa aula a gente só vai trabalhar com essas 5 classes gramaticais, até porque o verbo é uma das classes gramaticais que a gente mais utiliza e que vocês precisam ter mais cuidado aí na hora de utilizar e de classificar, né? Então, vamos começar com os verbos. O verbo, então, é a palavra que vai ali exprimir ação, fenômeno natural, estado, mudança, né? Então, de estado, indicando simultaneamente tempo, modo, pessoa, número e voz. Além disso, é a única classe de palavras que pode ser conjugada. Professora, o que é conjugar? Conjugar é quando a gente por exemplo, pegando um exemplo de uma palavra que não pode ser conjugada, por exemplo, mesa. Nós não podemos falar, por exemplo, eu mesa, tu mesa, nós mesas, né? Não existe esse tipo de conjugação com um substantivo. Lembrando que mesa é substantivo. Então, nós não podemos fazer esse tipo de variação aí dessa palavra, tá? Já no verbo, a gente pode falar, pode fazer essa conjugação. Por exemplo, com o verbo correr. Então, eu posso dizer eu corro, nós corremos. Então, a gente tem essa conjugação da palavra. E o verbo é a única palavra que dentro das classes aí de palavras que podem ser conjugadas, tá? Então, quando vocês estiverem em dúvida, ai, professor, eu peguei uma frase, não faço ideia de qual é o verbo, não estou conseguindo encontrar o verbo. Tenta conjugar essas palavras, que pode ser que fique mais fácil de encontrar qual delas podem ser conjugadas, tá bom? Então, a gente já sabe que ela vai exprimir sempre uma ação. Tá? Então, essa é uma outra forma também de encontrar o nosso verbo, porque a palavra, né, o verbo, ele sempre vai exprimir uma ação, algo que o substantivo, que o sujeito, na verdade, que o sujeito está fazendo, tá? Então, quando a gente está procurando o verbo, a gente tem que pensar aí, encontrar o nosso sujeito e pensar qual a ação que ele está realizando. Olha lá, eu peguei uma frase aqui, como exemplo, e aí nós temos o feirante jogou as cascas de laranja no lixo. Ok, a gente tem uma frase aqui, a gente precisa encontrar o verbo. Qual palavra eu posso conjugar, então? A gente sabe que feirante a gente não conjuga, cascas a gente não conjuga, laranja a gente não conjuga e nem lixo, né? Então, a palavra que sobrou aí para conjugar seria jogou, certo? Então, aqui a gente tem o nosso verbo jogou. A gente pode pensar também em quem está exprimindo essa ação. Veja que aqui a gente tem jogou as cascas de laranja no lixo. Então, quem jogou, né? Aí a gente tem ali o sujeito, o feirante. Assim fica mais fácil de encontrar o verbo também, porque a gente encontra a ação que está sendo realizada dentro da frase, depois a gente encontra quem está praticando, né? Então fica um pouco mais fácil de encontrar o verbo também, além de fazer isso de conjugar a palavra e ver qual pode ser conjugado. A gente pode classificar esses verbos têm essas variações aí em tempo e modo. Como isso pode ocorrer? No tempo, os tempos verbais, a gente tem lá o presente, o pretérito e o futuro, que indicam quando ocorre a ação, tá? Então, quando a gente fala de tempo verbal, é sempre quando ocorre essa ação, né? Estado ou fenômeno expressado pelo verbo. Então, olha lá. Tempo pretérito indica momentos anteriores, decorridos ou acabados. A gente tem que tomar muito cuidado de confundir pretérito com passado, tá? Porque no pretérito a gente tem que lembrar que são tempos que são decorridos, que foram acabados. Então, que aconteceu e acabou aquilo, tá? Então, ele não vai se desenvolver durante a frase. Então, não pode confundir com o tempo passado, tá? O pretérito, esse verbo vai aparecer aí como uma ação que ocorreu e que acabou. A gente tem depois temos um exemplo que eu coloquei mais para frente. No presente, não só indica o momento atual, então, o que está acontecendo, uma ação que está acontecendo agora, mas ações regulares ou situações permanentes. Então, olha lá, no pretérito, para comparar aí, no pretérito, a gente vai ter algo que aconteceu e acabou. No presente, serão situações permanentes, podem ser situações permanentes, então, que vão acontecer, mas que precisam estar no momento atual, tá? Olha aqui um exemplo, estou aqui.
Aqui a gente tem o verbo estar, tá? Então, ele está indicando ali um tempo que aconteceu agora. Então, estou aqui no presente. Entenderam? No pretérito, a gente tem que pensar que é algo que aconteceu e que acabou. Eu não acreditava no que meus olhos viam. Então, é algo que aconteceu, acabou lá no passado. Então, eu vi no passado, aconteceu lá no passado e acabou no passado, tá? Eu não acreditava. Hoje eu já acredito, tá? Então, é isso que a gente tem que pensar quando a gente vê o tempo no pretérito. Sempre coisas que acontecem que já passaram. E no passado a gente tem, por exemplo, esqueci de colocar um exemplo aqui no passado. Estava aqui. Depois dos tempos verbais, então os tempos verbais é sempre quando acontece algo. No modo, são 3 modos, podendo se flexionar em tempos no presente, pretérito e futuro. Olha lá, então a gente também precisa entender quais são esses tempos verbais para entender o modo. Para situar o momento e a ação que ocorre. Então, a gente tem 3 tipos de modo. A gente tem o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. No modo imperativo, a gente exprime uma certeza. Então, é quando a gente fala algo, afirma algo com certeza nessa frase, tá? A gente vai utilizar aí sempre os verbos no presente, no pretérito perfeito, no pretérito imperfeito, no pretérito mais que perfeito e no futuro do presente, no futuro do pretérito também. Então, quando a gente faz uma frase no modo indicativo, a gente vai exprimir uma certeza e esses verbos vão aparecer aí. Olha lá no exemplo que nós temos. Eu errei o exemplo aqui. Aqui é indicativo, tá, gente? Vou até mudar. Que é modo indicativo. Já vou mudar. Travou. Olha lá, então, no modo indicativo, que seria indicativo, nós vamos exprimir algo que a gente tem certeza. Olha lá. Eu estudo muito. Novamente, qual é o verbo que a gente pode. Qual é a palavrinha que a gente pode conjugar aí? É estudo, né? Então, a gente tem aí no presente do indicativo. Vejam que eu coloquei aqui já o tempo verbal junto com o modo verbal. Então, a gente tem o presente do indicativo, ok? Para classificar as outras palavrinhas, como a gente viu na outra aula também, aqui a gente tem um pronome possessivo, né? Não, pronome pessoal. Pronome pessoal. Pronome possessivo é meu, teu, nosso, né? Pronome pessoal. Aqui a gente tem um pronome pessoal, então, e aqui a gente tem o verbo, tá? Olha lá. No modo subjuntivo, relaciona-se a dúvida, incerteza. Então, a gente sempre vai utilizar aí o verbo indicando uma incerteza, tá? Talvez ele chegue mais tarde. Tá vendo que nós temos aqui a palavrinha talvez. Eu modifiquei aqui e não saiu do jeito que eu mudei. A gente tem aqui a palavrinha talvez. A palavra talvez, ela também expressa, além do verbo aqui, chegue, ela também expressa uma ação de dúvida, não é? Talvez ele chegue mais tarde. Então a gente sempre vai ter algo com uma ação relacionada à dúvida. No imperativo, a gente tem lá indicando uma ordem. Se vocês lembrarem da nossa aula sobre os gêneros, a gente viu
o gênero injuntivo. A gente viu que no gênero injuntivo a gente dá uma ordem para alguém, né? Dentro do gênero a gente tem lá as ordens. E dentro do gênero injuntivo a gente utiliza o imperativo. Se vocês lembrarem da aula que eu dei lá antes, né? Eu dei até um exemplo de quando a mulher briga com a mulher briga com vocês, se pede alguma coisa, né? Indica uma ordem. Então, como que ela vai falar? Pegue aquilo, né? Lave a louça, né? Limpe a casa. Olha lá, a gente está utilizando o gênero injuntivo, mas dentro do gênero injuntivo a gente utiliza dos verbos imperativos, tá? Para continuar com essa indicação de ordem, conselho, e que pode ser afirmativo ou negativo. Olha lá um verbo que a gente tem no imperativo. Abre a porta. A gente está dando uma ordem, né? E a gente pode utilizar esse verbo dentro do gênero injuntivo. Lembra que a gente utilizou também um exemplo de uma receita. Então, aqui, esse verbo no imperativo pode ser utilizado numa receita, por exemplo, escrito abre o pote de margarina. Então, abra o pote de margarina. Olha lá. A gente tem um verbo no imperativo, ele está mandando você fazer algo, tá? Dentro do gênero injuntivo. Estou falando isso não para confundir a cabeça aí de vocês, mas para que vocês consigam interligar um gênero com o verbo, para vocês verem como os verbos vão se apresentar dentro das frases, dentro também dos gêneros que a gente trabalhou lá na aula passada, tá? Então, dentro do gênero injuntivo, a gente sempre vai utilizar os verbos no imperativo, porque a gente precisa fazer com que a pessoa pratique uma ação. Então, a gente tem que mandar a pessoa fazer aquela ação. Então, a gente vai utilizar aí no modo imperativo sempre. Em receita de bolo, em outras receitas, a gente vai utilizar o modo imperativo. Assim como quando a mulher briga com vocês, elas utilizam o verbo no imperativo, porque ela está mandando vocês fazerem algo, né? Olha lá, a gente viu então tempo verbal e a gente viu um modo verbal. Agora a gente vai ver que os verbos também se apresentam em número e pessoa, tá? Então, como isso acontece? Em número é fácil, singular ou plural, tá? Então, quando a gente tem essa variação em plural ou singular. Na pessoa, a gente tem lá a primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Nós temos a primeira pessoa do singular, que é o eu, a segunda pessoa do singular, a terceira pessoa do singular, tá? A gente tem a primeira pessoa do plural e a segunda pessoa do plural, a terceira pessoa do plural também. Então, olha aqui. Quando a gente vai analisar uma frase, como a gente faz? Estamos caminhando ao lado do lago. Nós temos o verbo estar, tá? Que ele fez a sua variação aí. Ele está na primeira pessoa do plural, ok? Porque a primeira pessoa a gente tem o eu e ela está no plural porque estamos. Então, nós temos o verbo aí no nós, né? Na pessoa nós. No número nós. Então, nós temos a primeira pessoa do plural. Agora, na primeira pessoa do singular, olha como ele vai mudar. Nós não vamos mais utilizar o verbo estamos, mas nós vamos utilizar o verbo estou caminhando ao lado do lago. Olha lá, é a primeira pessoa do singular, tá? Então, a gente tem essas variações também em número e pessoa. Então, a gente tem primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa, mas aí elas vão variar também em singular e plural. Logo depois, nós temos as vozes do verbo. Vocês podem ver que os verbos, a gente tem bastante conteúdo em relação aos verbos. Então, a gente tem modo, a gente tem tempo, nós temos número, pessoa. Os verbos são as palavrinhas que vocês têm que mais estudar lá das classes de palavras,
porque são as que a gente tem mais variação, que a gente tem mais tipos, mais, né, modos aí de estudar. Então, a gente precisa focar sempre mais no verbo, tá? E também porque o verbo é muito importante para a gente depois para depois a gente poder estudar, para a gente pegar o estudo da frase. Então, a gente vai passar do morfológico, que é quando a gente estuda as palavras, as funções da palavra, e depois a gente estuda o sintático, que é o estudo da frase. Então, o verbo, ele também vai ser muito importante quando a gente está estudando lá, não só as palavrinhas, como as suas funções sozinhas, né? Então, aqui a gente está estudando cada palavrinha na sua função sozinha. Então, substantivo a gente estuda sozinho, né? A gente sabe que mesa é um substantivo, a gente sabe que cadeira é um substantivo. A gente sabe que os nomes são substantivos, então Giovana é um substantivo próprio. Então a gente estuda palavra por palavra, então eu estudo morfológico, como a gente viu na aula passada. Né? Mas os verbos, eles são importantes também para a gente fazer o outro estudo, que não é só da morfologia, tá? Mas também da sintaxe, então da frase como um todo. Então, para que a gente consiga depois estudar sujeito, predicado, a gente precisa entender os verbos, saber classificar os verbos e encontrar os verbos. Então, é muito importante que vocês vejam principalmente essa parte, façam bastante atividade, principalmente dos verbos, porque é a parte mais que a gente vai utilizar bastante aí. Tá, depois nós temos, então, as vozes do verbo. Olha lá, a gente tem os tipos de vozes. Então, a gente tem a voz, por exemplo, ativa, que é quando o sujeito exerce a ação indicada pelo verbo. Então, aqui, o verbo, o sujeito vai exercer, então, ele vai praticar, ele vai fazer a ação indicada pelo verbo. A gente vai ver uma frase aí. A gente tem: o casal cortou o bolo. A gente achou o verbo aqui, que é o verbo cortou, e aí a gente sempre pensa assim, ok, aqui tá o verbo, então eu preciso achar o sujeito. Quem cortou o bolo? O casal. Tá vendo que é o casal que está fazendo a ação, né, em relação ao verbo? É eles que estão fazendo essa ação. Então, aqui a gente tem na voz ativa. Então, toda vez que a gente tem voz ativa, o sujeito que vai praticar a ação, que vai fazer a ação. Olha lá, na voz passiva, nós temos o sujeito sofrendo a ação indicada pelo verbo. Então, aqui, o sujeito não vai fazer a ação, mas ele vai sofrer a ação que está indicada lá pelo verbo. Olha lá, o bolo foi cortado pela noiva. A gente olha o verbo e pensa, então, quem foi cortado pela noiva? O bolo. Aqui a gente tem o sujeito, tá? Então, noiva não é o nosso sujeito. Quem está sofrendo a ação aqui é o bolo. Então, ele vai ser o nosso sujeito. Vejam que ele não está fazendo a ação, então, por isso, ele está na voz passiva. Ele vai estar sofrendo aí a ação, né? Na voz reflexiva, a gente tem os dois tipos. Então, o sujeito ele vai exercer a ação, mas ele também vai sofrer a ação. Então, ele vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Nossa, professora, tem como fazer isso? Tem. Olha lá. Cortou-se é o nosso verbo, né? Certo? A gente achou o verbo aí, cortou-se. Quem cortou-se com a faca? A menina. Mas, professora, nesse caso não seria a voz passiva, porque ela se cortou, né? Então ela foi cortada? Não, por que ele está na voz reflexiva? Porque quando a menina se cortou, ela estava com a faca, então ela fez a ação de cortar, e ao mesmo tempo ela se feriu. Então ela fez e sofreu a ação ao mesmo tempo. Então, por isso que aqui ela tem uma voz reflexiva, porque ao mesmo tempo ela fez uma ação e sofreu com a ação. Então, toda vez que a gente tem uma frase em que o sujeito ele vai fazer uma ação, mas também sofre com ela, ele vai estar na voz reflexiva, ok? A gente terminou já a parte de verbo, então a gente já viu
as vozes do verbo, vou voltar lá para recapitular, a gente já viu todas as vozes do verbo, ativa, passiva, reflexiva, a gente viu o número e a pessoa, o número e a pessoa, a gente viu os modos que nós temos, olha lá, modo subjuntivo, modo imperativo, e aqui a gente encerra a parte de verbo, tá? Então, as dicas principais que eu deixo para o verbo é: lembre sempre que o verbo é aquela palavrinha que pode ser conjugada. Então, toda vez que nós lemos uma frase, nós precisamos pensar em qual palavrinha vai ser conjugada. Tá vendo? Os próprios exemplos aqui a gente consegue fazer uma comparação. Então, toda vez que a gente pega uma frase, uma oração, no caso, né? Toda vez que nós temos um verbo, nós temos uma oração. Então, toda vez que nós pegamos uma oração, a gente precisa ver qual palavrinha pode ser conjugada. Assim como a gente precisa ver qual é aquela palavra que está exprimindo uma ação. Então, é a principal dica para achar o verbo, tá? Depois do verbo, nós temos as preposições. Então, como essas preposições vão aparecer lá na nossa frase? As preposições é uma palavra invariável. Lembra que eu falei lá na outra aula, na aula anterior, que a gente teria 6 palavrinhas das classes gramaticais que seriam invariáveis? Então, elas não vão variar em pessoa, elas não vão variar em gênero, né? No caso, pessoa, não, em gênero. Então, ela não vai ter, por exemplo, feminino e masculino. Isso acontece aqui com as preposições. Então, ela é uma das 6 palavrinhas lá que a gente viu na aula anterior também, que são das palavras invariáveis, tá? E qual vai ser a função dessa palavra, então? Ela vai ligar as duas outras, então, ela sempre vai estar entre duas palavras, e ela vai fazer essa ponte entre essas palavras, tá? Essa ligação entre essas duas palavras, subordinando uma a outra. Então, uma palavrinha aí vai depender da outra. Olha lá, eu peguei um exemplo para a gente ver. Moro em Londrina. A gente já sabe que moro é um verbo, é uma palavrinha que dá para a gente conjugar, né? Então, eu moro, nós moramos em Londrina. Então, a gente já sabe aí que esse é o nosso verbo, moro. Nós também já vimos o que é substantivo, então a gente já sabe que a palavra Londrina é um substantivo próprio, né? Porque é o nome de uma cidade. Então a gente já sabe o verbo e já sabe o substantivo. Mas vejam que a gente tem uma palavrinha aí que vai ligar essas duas outras palavras, que é a nossa preposição. Ela está fazendo aí esse papel de ponte mesmo entre as duas palavras, tá? Imagina sem a preposição. A gente consegue entender a frase? Conseguimos, mas aqui a gente tem uma preposição para fazer esse ligamento, para fazer principalmente frases maiores, né? Para ficar mais fácil de entender essas relações entre uma palavra ou outra. Olha aqui, a gente tem uma relação de lugar. Então, a palavrinha em, essa preposição em, ela vai fazer justamente essa relação de lugar. Então, eu moro em Londrina, né? Olha lá, outro exemplo que nós temos. O cão morreu de fome. A gente tem lá o artigo o, que a gente já viu na aula anterior. O artigo sempre vai determinar o nosso substantivo. O nosso substantivo está lá do ladinho, então, que é cão, né? Então, o artigo está determinando a palavra cão. Nós temos o verbo, logo do lado, que é morreu, e o nosso substantivo, né? Que é fome. O que vai fazer essa ponte aí? E qual palavrinha vai fazer essa relação aí de causa? Será a nossa preposição. Então, ela vai fazer essa ponte mesmo entre o verbo e o substantivo, tá? Então, ele sempre vai estar entre duas palavrinhas. A gente tem as classificações, então, das preposições. Então, lembrando, as preposições sempre vão estar entre duas palavrinhas e essas preposições vão fazer a ligação entre essas duas palavras. Além de fazer essa ligação entre as duas palavras, elas sempre vão mostrar a relação que elas estão dentro da frase. Então, pode ser uma relação de lugar, uma relação de causa, e a gente tem essas classificações. A gente tem 2 tipos
de preposições. Nós temos as preposições essenciais, que são as preposições que nós temos que utilizar nas nossas frases, né? Então, elas são essenciais para realizar essa ligação entre as suas palavras. Então, para realizar essa ligação entre um verbo e um substantivo, tá? Então, elas são essenciais, a gente tem algumas aqui, então, per, para, a, ante, até, com, contra, de, desde, em, por, perante, após, entre, atrás, sob, sem, sobre, trás. Então, a gente tem as essenciais e nós temos as acidentais, que são outras preposições que não necessariamente são essenciais dentro das frases, mas nós podemos utilizar também para fazer essas outras relações entre as palavras, tá? As preposições que eu sempre indico que vocês decorem, lembrem, anotem, façam um post-it, não sei, tatuem, brincadeira. Mas, enfim, que vocês lembrem sempre é a de, com, por, para, em e a, porque são as preposições que são essenciais, tá? Se vocês olharem lá nas preposições essenciais, elas estão lá dentro, nesse conjunto de preposições essenciais, mas elas são as mais utilizadas no português, tá? Então, são as que a gente mais vai ver. Por exemplo, a preposição essencial perante, a gente não vê tanto quanto a preposição com, né? Ou a preposição para. Se vocês pegarem um texto, vocês vão achar muito mais as preposições para do que perante, né? Então, lembrar sempre dessas preposições que nós utilizamos mais, para que quando a gente vai fazer uma questão lá no concurso, fique mais fácil de lembrar, tá? E vocês podem fazer alguns macetes também aí para lembrar das preposições. Eu tenho um macete que eu sempre utilizo, que eu aprendi e decorei as preposições dessa forma. Então, a gente tem essas preposições aqui que a gente utiliza bastante, né? Então, ai, professora, tá difícil de lembrar essas preposições. Nunca vou lembrar. É muita preposição, apesar de, né, a gente já pegou algumas das essenciais. Não são todas as essenciais, mas ainda ficou muito, a gente pode fazer um macete para lembrar delas. O meu macete é: eu fiz uma frase com essas preposições. Então, eu peguei as preposições. Então, eu penso em decompor, de compor algo para alguém, um poema, por exemplo. Então, decompor para poema como se fosse um nome. Olha lá, para lembrar das preposições de, com, por, para, em, a gente pode decorar e fazer um macete de decompor para ema. Fica mais fácil de lembrar, né, uma frase do que palavras soltas, né? Então, a gente pode fazer esses macetes também com as essenciais. Vocês podem criar os próprios macetes, isso não é errado. Aliás, é mais fácil de aprender, né? Então, tentem pensar aí em alguns macetes que podem ser utilizados, tá? Esse é o que eu mais utilizo, porque são as preposições que a gente mais encontra lá nas frases, gente. Mas tem lá nas frases, nos textos, enfim, são as mais utilizadas. Ok, a gente já sabe o que é preposição, então a preposição faz essa ligação entre duas palavrinhas, então ela vai fazer essa ponte, né? E elas podem demonstrar aí também algumas relações, tem de causa, tem relação de lugar. Lá no material de vocês tem mais alguns exemplos também que vocês podem ver, né? E estudar. Aqui são alguns exemplos para a gente ver como funcionam as preposições dentro das frases, mas lá no material de vocês tem mais alguns outros exemplos dessas relações que podem acontecer com as preposições. Além disso, tem também as atividades que vocês precisam fazer, né? Então, a gente tem as locuções prepositivas. A gente já entendeu que as preposições vão fazer essa ligação. As locuções prepositivas são quando a gente utiliza mais de uma palavra com a
função de preposição. Olha lá, a gente tem alguns exemplos aqui de locuções prepositivas. Então, essas são as locuções prepositivas que a gente pode utilizar, tá? Então, olha lá, a fim de, ao invés de, a volta com, além de, em que pese a, de frente de, essas a gente utiliza bem pouco, né? De frente de é bem pouco que a gente utiliza. Antes de, à custa de, a par de, depois de. Estão vendo que a gente está utilizando mais de uma palavra, diferente do que a gente vê lá nas essenciais e nas acidentais, que é uma palavrinha só, com essa função de preposição. Aqui a gente tem mais de uma palavra fazendo a função de preposição. Então, por isso que é chamado de locução prepositiva. Toda vez que vocês verem alguma matéria escrito locução adverbial, locução adjetiva, vocês já devem pensar que a gente tem mais de uma palavrinha fazendo a função aí dessa classe gramatical, dessa classe de palavras. Aqui, então, a gente vai ter mais de uma palavrinha fazendo essa função de preposição, tá? Ali a gente tem alguns exemplos de locuções prepositivas, elas vão ter a mesma função das preposições, tá? A única diferença é que há mais de uma palavra fazendo essa função. A gente tem também as relações semânticas. Outra coisa que a gente deve sempre pensar, além das locuções aí que eu falei, que é sempre quando aparece mais de uma palavrinha fazendo a função de uma classe aí, gramatical, uma classe de palavra, a gente precisa pensar sempre que a palavra semântica no português, quando nós estamos estudando português, a semântica sempre vai ter a relação de sentido da palavra, tá? Então, toda vez que a gente tem uma pergunta lá na prova, encontre a relação semântica da palavra, então é o sentido que a palavra tem, tá? Então, não é somente a função que a palavra tem dentro da frase, mas semântica sempre o sentido dela dentro daquela frase. Olha lá, a gente tem algumas frases aqui e as preposições e os sentidos que elas podem ter. Então, olha lá, a primeira a casa de Luiz, a cidade fica a 100 quilômetros, respondeu com confiança. Na primeira frase, a gente já consegue ver que com desconfiança, respondeu com desconfiança. Na primeira frase, na primeira oração, né, tem o verbo é oração. Então, na primeira oração, nós temos a, que é o nosso artigo, ele está determinando o substantivo casa, que a gente já viu isso, né? É o nosso verbo, aqui é um verbo de ligação. Luiz, a gente já sabe que é um substantivo próprio. Qual sobrou ali? A nossa preposição de. Lembra lá das preposições que a gente mais utiliza? De, com, por, para, em. Ah, olha lá o de aparecendo. É uma das que a gente mais utiliza. A cidade fica a 100 quilômetros. A gente tem também um artigo, um substantivo, o verbo ficar. Aqui a gente não tem um artigo, a gente tem uma preposição. Muito cuidado com isso, porque a gente pode confundir artigo com preposição. Sempre lembrem que artigo, ele sempre vai estar juntinho com o substantivo, tá? Ele sempre vai estar ali determinando, olha aqui, a casa, a cidade. Então, o artigo, ele sempre vai determinar o substantivo. A preposição, ela não tem essa função de determinar um substantivo, né? Mas ela vai fazer a ligação entre um verbo e um substantivo aí, então ela vai fazer essa ligação entre duas palavrinhas. Então ela não vai determinar, tá? Aqui, então, a gente não tem um artigo. O primeiro A é um artigo e aqui a gente tem um A, mas ele é uma preposição. Então, A, 100 quilômetros. Em relação à função aí, a semântica dessas preposições, a gente vai ter, então, as funções dela semanticamente, né? Olha lá, a casa é de Luiz, a gente tem a ideia de posse, né? A cidade fica a 100 quilômetros, essa preposição tem a ideia de distância, né?
Respondeu com desconfiança, a gente tem ideia de modo. Então, é o modo como a pessoa respondeu, ok? Então, aqui, sempre a gente vai utilizar e vai estudar as preposições nessas relações semânticas, e no sentido, então, no sentido que essa preposição vai ter, tá? Logo depois, nós passamos para a conjunção. Que a gente vai ver aí quais são os tipos que nós temos. Então, a gente já viu o verbo, já viu preposição, passamos para a conjunção. A conjunção, ela vai fazer lá, ela é a palavra invariável. Mais uma palavra invariável aí, né? Lembra de novo que na outra aula eu falei que teríamos 3 palavras invariáveis. Então, independente, lembrem sempre que as invariáveis, independente se a frase está no gênero feminino ou masculino, ela vai permanecer do mesmo jeito, tá? Então, ela não vai se modificar. Voltei. Então, as conjunções, elas vão fazer esse papel aí, ela é uma palavra invariada também, só que ela vai ligar orações. Lembrem-se que orações é sempre quando a gente tem os verbos, né? Então, cada oração vai ter um verbo. Então, as conjunções, elas vão fazer essa ligação entre essas duas orações, tá? Então, elas vão ligar duas orações ou dois termos semelhantes da mesma oração, tá? A conjunção, a gente tem as coordenativas, a gente tem as subordinativas e conjuntivas, tá? Então, a gente tem esses tipos de conjunções que nós podemos utilizar numa frase. As coordenativas, subordinativas, têm a função de unir os dois termos, olha lá, a coordenativa, né? Unir os dois termos que exerçam a mesma função sintática e morfológica, por exemplo, substantivos que sejam sujeitos. Ficou meio errado ali, né? Olha lá. Ele não trabalha nem estuda. Aqui a gente tem dentro da oração, dentro das conjunções coordenativas, então elas são coordenadas, né? São frases coordenadas. A gente tem a conjunção aditiva, tá? Então, ele não trabalha nem estuda. Mas, professor, essa conjunção não parece ser aditiva, né? Não parece que nem tem ideia meio que, né, de excluir, né? Mas aqui a gente tem que entender que ela está somando uma coisa a outra. Então, ele não trabalha e também não estuda, tá? Então, nem ele está fazendo esse papel de conjunção aditiva. Nós temos outro exemplo aí de oração coordenativa, né, de conjunção coordenativa, que é ele não trabalha, mas estuda. Tá vendo que a frase é praticamente a mesma, mas eu troquei a conjunção aqui para a gente ver como de aditiva a gente pode ter, por exemplo, uma conjunção aí, uma conjunção adversativa. Então, ela vai dar a ideia de ideias adversas, né? Então, olha lá. A aditiva, ela vai sempre somar. Então, aqui ela tem ele não trabalha nem estuda. Então, ele não trabalha, também não estuda, né? Na adversativa, a gente vai ter uma ideia de que uma
coisa vai excluir aí, vai ser adversa a outra, né? Então, ele não trabalha, mas estuda. Tá vendo como o sentido aqui mudou totalmente, utilizando uma outra conjunção? Porque aqui a gente está adicionando um novo item, né? Então, ele não trabalha, mas também ele não trabalha e não estuda. Aqui já tem uma ideia diferente. Ele estuda. Aqui nessa frase, a gente tem aí essa ideia de que ele estuda, tá? Mas ele não trabalha. Então, ele faz uma coisa, mas não faz a outra. Então, aqui a gente não tem ideia de adição. Outro exemplo, ou ele trabalha ou ele estuda. Olha aqui, a gente tem a ideia de alternativa. Então, ou ele vai trabalhar ou ele estuda. Então, ele tem que escolher aí entre as duas opções, tá? Então, não vai ser nem aditiva e nem adversativa, tá? Então, aqui ele vai ter que escolher uma das duas. Ou, ora são conjunções alternativas. Ele trabalha e estuda, logo ficará rico. Tá vendo que a gente tem a mesma frase, assim, a oração bem parecida, né? Aqui a gente tem o verbo trabalhar, a gente tem o pronome pessoal ele, a gente tem aqui o outro verbo que é estudar, e vejam que a gente tem aqui um assim. Esse ele vai ser uma conjunção aditiva. Então, a gente vai ter mais de uma conjunção aqui. Que ele vai ser uma conjunção aditiva. Ele trabalha e estuda. Tá? Então, é a mesma... é uma ideia diferente das frases anteriores. Então, ele trabalha e estuda, ideia de adição também. Logo, ficará rico. Tá vendo que aqui a gente tem um outro verbo? Aqui a gente tem uma oração, tá? No primeiro a gente tem uma oração e no segundo a gente tem outra oração. Essas orações estão ligadas pela conjunção, é a mesma coisa que acontece nas outras, ó. Vou até voltar para ficar bem fácil. Ó, ele não trabalha, ele é o nosso pronome pessoal, trabalha é um verbo, né, do verbo trabalhar, e estuda é um verbo também, do verbo estudar. O que está ligando esses dois verbos, essas duas orações? Aqui a gente tem uma oração, tá? Porque aqui tem um verbo e uma oração. Do mas para frente, a gente tem outra oração. O que está ligando essas duas orações? É a nossa conjunção. Aqui, no caso, a conjunção é de adversativa. Aqui, no caso, a gente tem também mais de uma oração, e o que está ligando essas orações é essa conjunção logo. Só que aqui a gente tem uma conjunção conclusiva. Então, se ele faz isso, ele vai conseguir isso, né? Então, a gente tem ele trabalha e estuda, logo ficará rico. Então, se ele trabalha e estuda, consequentemente, ele vai ficar rico. Bem picadinha, né, gente? Então, ele trabalha e estuda, logo ficará rico. Então, a gente tem uma ideia aí de conclusão, tá? Então, esse verbo ele vai fazer essa ideia, essa conjunção vai fazer essa ideia aí de conclusão, tá? Temos outro exemplo aqui. Olha lá, novamente. Acha os verbos, a gente tem trabalho e estuda, aqui a gente também tem uma conjunção, mas aqui é uma conjunção aditiva, né? O e é uma conjunção também. Mas aqui a gente está fazendo essa ligação dessa oração com essa pela conjunção por quê. Aqui o foco é essa conjunção por quê? Porque é uma conjunção explicativa, ela vai explicar. O que eu quero que vocês entendam principalmente é que toda vez que a gente tem um verbo, a gente tem uma oração. Espero que isso tenha ficado claro. Olha aqui, ele trabalha é uma oração, estuda é outra oração. Porque quer ficar rico é outra oração. Tá? Vou até fazer uma separação aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, toda vez que a gente tem um verbo, a gente tem uma oração diferente. Lembrando que as conjunções vão fazer esse papel de interligar. Olha aqui. São orações diferentes, gente. Tá vendo? Eu vou colocar aí
essa separação, só para vocês verem onde uma oração acaba e outra oração começa. Olha aqui, ele trabalha uma oração, que a gente tem o verbo trabalhar. Estuda é outra oração. A gente pode ter uma oração somente com um verbo. E o que está ligando essas duas orações é essa conjunção aditiva. Aqui a gente tem a conjunção explicativa que está ligando aqui também a outra oração que a gente tem aqui, quer ficar, que são verbos aqui, que estão fazendo a outra oração, tá? Espero que isso tenha ficado claro. Então, toda vez que a gente tem um verbo, a gente tem uma oração diferente. E essas conjunções, elas vão fazer esse papel de interligar, né? Essas orações que nós temos. E elas vão ter essas relações semânticas também, né? Por exemplo, de explicar, de concluir, igual logo, também vão ter de alternância, né? Igual na conjunção alternativa, a ideia de adversativa, de aditiva, ok? Então, a gente vai ter essa ligação entre as orações por meio das conjunções. A gente também tem as conjunções que são subordinativas, que elas vão ligar, que elas ligam. Eu estou comendo muita palavra nesses slides. Elas ligam orações sintaticamente dependentes, em que uma completa o sentido da outra, tá? Então, uma vai depender da outra. Logo, uma delas exerce o papel principal e a outra o papel de subordinado. Então, as subordinadas, elas vão depender uma da outra. Nas coordenadas, a gente não vai depender. Uma oração não depende da outra, tá? Porque, ó, ele trabalha e estuda. Se eu falar essa frase aqui para vocês, vocês entendem. Então, uma não está dependendo da outra. Uma não vai precisar da outra para coexistir. Então, olha aqui. A subordinativa, ela vai precisar. Como choveu muito, as ruas ficaram alagadas. A gente tem aqui a oração na a ordem inversa, né? A gente pode falar, as ruas ficaram alagadas como choveu muito. Então, é uma ideia de causa, né? Então, esse como está fazendo essa ideia aí de causa. Então, como choveu muito, as ruas ficaram alagadas. Tá vendo que uma depende da outra, né? Uma está dependendo da outra. Então, como as ruas ficaram alagadas, como choveu muito. Então, essa é a causa disso ter acontecido, né? A gente tem aqui uma conjunção comparativa. Nada pesa tanto como um segredo. Aqui também temos uma conjunção comparativa, porque ela está comparando uma ideia à outra, tá? Então, nada pesa tanto como um segredo. Terminamos com os tipos de conjunções. Então, para finalizar, as conjunções vão fazer esse papel de interligar as orações, tá? Toda vez que a gente tem uma oração, toda vez que a gente tem um verbo, a gente tem uma oração, tá? E elas podem ser ligadas por conjunções. Então, as conjunções vão fazer esse papel de ligar uma oração à outra, tá? Depois das conjunções, nós temos, então, os advérbios. Verbo a gente já sabe o que são aquelas palavrinhas que vão exercer a ação, né? E que são aquelas palavras que podem ser conjugadas. Aqui a gente tem um advérbio. Então, o que o advérbio vai fazer? Por isso que é importante que a gente estude bastante os verbos, entenda bastante os verbos, consiga identificá-los. Por quê? Quando a gente chega nessa matéria de advérbio, por exemplo, a gente precisa saber o que é um verbo para conseguir encontrar um advérbio, tá? Então, a gente já vê que eles têm uma relação bem próxima um do outro, e só por isso que eu expliquei. Então, olha lá, o advérbio é a palavra que modifica o sentido de um verbo. Por isso que é muito importante que a gente entenda o que é verbo antes, porque o advérbio ele vai modificar o verbo. Acrescentam-lhe circunstâncias, como tempo, modo, lugar, causa, intensidade, etc. Então, o verbo ele vai fazer essa modificação do verbo e ele vai fazer com que a gente tenha aí o modo como essa ação pode ser praticada, o lugar que essa ação será praticada,
o tempo que essa ação será praticada, a intensidade que essa ação vai ser realizada, e lembrando que a ação sempre, quem vai demonstrar essas ações são os verbos, tá? Então, ela sempre vai intensificar aí o significado de um adjetivo ou de outro advérbio. Vamos ver. A gente tem um exemplo aqui. Essa professora fala muito. A gente tem professora como substantivo, fala como um verbo, né? E a gente tem uma palavrinha do lado do verbo, olha lá. O verbo está ali, o fala, e o muito ele vai intensificar a nossa ação, né? A gente consegue ver que a professora fala alto, ok, ela fala alto, ela fala, né, no volume alto. Muito alto é uma intensidade que a gente está dando para o verbo, tá? Então, ele vai fazer esse papel de modificar o verbo. Então, ela não apenas só fala alto, mas ela fala muito alto, ele vai intensificar esse verbo. Dá para perceber essa intensidade que o verbo pode causar. A gente pode ter também outros exemplos de advérbios aí que podem causar tempo, modo, por exemplo. Deixa eu ver se eu coloquei um exemplo aqui na frente. Não. Ah, aqui tem, ó, dúvida, depois eu vou chegar lá. Então, a gente vai fazer, o advérbio, ele vai fazer esse papel sempre de modificar o verbo, tá? Então, ele sempre vai estar modificando o nosso verbo. O advérbio, a gente também tem a locução adverbial. Lembra que eu falei que sempre quando a gente tem locução, a gente tem o quê? Duas palavrinhas a mais que vão fazer o papel daquela classe gramatical. Lá a gente tinha uma locução prepositiva. Aqui a gente tem uma locução adverbial. Então, olha lá, de novo, locução é mais de uma palavra, que vai fazer o sentido da classe. É o conjunto de duas ou mais palavras, porque é uma locução, que possuem o mesmo valor e emprego de um advérbio, tá? É a mesma coisa que a gente viu na locução prepositiva, mas aqui ela não vai ter função de preposição, mas sim função de advérbio, tá? Então, olha lá, com capricho, às vezes, sem vontade, de propósito, de repente. De repente seria às vezes seria um advérbio que vai indicar tempo, né? Então, aqui a gente tem um advérbio de tempo. Às vezes. Sem vontade, seria um advérbio de modo. Então, são quando mais de uma palavrinha vai fazer essa função aí de advérbio. Os advérbios, nós também temos algumas classificações em relação a eles. Então, a gente tem os advérbios de afirmação, por exemplo. Então, sim, certamente. Então, certamente fiquei triste com o resultado do jogo. Olha lá, a gente tem o advérbio certamente, que vai modificar o verbo fiquei, que é do verbo ficar, né? Então, olha lá, os advérbios, eles sempre vão estar do lado do verbo, modificando ele, tá? Então, se eu falo para você, fiquei triste com o resultado do jogo, uma função aí que a gente tem dentro dessa oração, a gente consegue perceber essa relação semântica de que a pessoa ficou triste com o resultado do jogo. Mas quando eu coloco um advérbio aí, eu estou colocando uma afirmação sobre aquilo, né? Então, aqui tem essa relação de afirmação. Então, certamente fiquei triste com o resultado do jogo. A gente tem os advérbios também que vão expressar dúvida, né? Então, talvez fique triste com o resultado do jogo. A gente tem um advérbio talvez que está modificando. Tá vendo que a oração é a mesma, né? O que está mudando aqui é o advérbio, que eu modifiquei o advérbio de afirmação para dúvida, para vocês conseguirem ver exatamente como esse advérbio vai modificar o verbo, né? Então, aqui ele talvez fique, aqui é certeza que ele tem, né? Então, uma afirmação, uma certeza.
que é talvez. Então, olha como ele modifica o verbo, né? O verbo tem um outro sentido quando o advérbio está junto. A gente tem o de intensidade, tá vendo que novamente é a mesma oração. Eu só modifiquei o advérbio para a gente ver como esse advérbio vai se apresentar aí dentro dessa oração e como ele vai modificar o verbo. O verbo continua o ficar, né? Então, fiquei triste com o resultado do jogo e fiquei muito triste com o resultado do jogo. Tá vendo como marca uma intensidade dessa ação, né? Então, a ação fica mais intensificada quando a gente utiliza esses verbos, esses advérbios de intensidade, tá? A gente tem também os advérbios que vão expressar um lugar. Então, olha aqui. Aqui será o jogo do São Paulo, por exemplo. Então, ó, será o jogo do São Paulo é uma outra, outro sentido que a gente está dando para o verbo. Olha como o advérbio modifica totalmente o nosso verbo. O verbo é será. Então, a gente está indicando um lugar com o nosso advérbio, tá? A gente tem também os advérbios de modo. Então, rapidamente, lentamente. Lembrando que para fazer um macete aí, né? Os advérbios de modo normalmente vão terminar com mente. Né? Então, rapidamente, velozmente, enfim, esses advérbios vão apresentar aí esse finalzinho aí comente. Então, corri rapidamente para ir ao cinema. Vejam como esse advérbio de modo está modificando o nosso verbo. O verbo ali é o corri, ele está modificando o verbo, né? Fazendo com que a gente tenha um modo diferente do verbo, né? Então, essa é a relação que esse advérbio vai estabelecer em relação ao verbo, tá? A gente também tem os advérbios de negação. Assim como a gente tem lá os advérbios de afirmação, a gente tem os advérbios de negação. Então, se de negação é não, e a afirmação vai ser o sim. Aqui a gente tem o advérbio de negação não. Então, não irei assistir o jogo amanhã. Olha como o advérbio vai modificar o verbo. Se eu tiro esse advérbio de negação, irei assistir ao jogo amanhã, o sentido da oração muda totalmente, né? Então, quer dizer que eu vou assistir ao jogo. Quando a gente completa com esse advérbio de negação, o sentido da frase se modifica, né? Então, aqui a gente já tem uma negação, a gente está falando que não vai ao jogo. Então, o advérbio vai fazer sempre esse papel dessa modificação do verbo e sempre vai estar do ladinho do verbo. Sempre vou gostar desse filme. É outra modificação que a gente faz também no, no verbo aí com os advérbios, tá? Então, a gente já viu como esses advérbios vão se apresentar em modo, em lugar, em tempo. Cada um deles a gente precisa estudar aí para poder identificar qual que é de intensidade, qual que é de modo, mas enfim, a gente já consegue ter uma noção aí, né? Que é a afirmação quando a gente vai afirmar, dúvida é quando a gente usa um advérbio para expressar uma dúvida, intensidade é quando a gente quer intensificar aquele verbo, né? A ação daquele verbo. O modo é o modo como aquele verbo vai, como aquela ação vai ser exercida, né? Agora a gente vai ver os advérbios que são interrogativos. Os advérbios interrogativos nós utilizamos exatamente nisso que é para fazer perguntas, né? A gente tem aqueles tipos de porquês que são que a gente utiliza bem, que a gente precisa sempre estar estudando as diferenças, né? Aqui o advérbio ele vai fazer esse papel aí de interrogar, de fazer uma pergunta, que ficou advérbio de causa, gente, mas não é advérbio de causa, não. O professor, olha, eu copio e colo para depois modificar, e aí ele fica errado. Interrogação.
Então, olha lá, ele vai fazer esse papel aí nas perguntas, né? Então, por que você mentiu? Esse aqui a gente tem um advérbio que vai modificar o verbo mentir, mas ele está fazendo esse papel aí de pergunta, né? De interrogação, tá? Então, ele sempre, o advérbio, coloquem na cabeça para não esquecer. O advérbio ele sempre vai modificar o nosso verbo, tá? Olha lá o advérbio de lugar que a gente pode utilizar onde, que é um advérbio de lugar, mas ele está fazendo esse papel interrogativo. Então, onde esse ator nasceu? Esse advérbio ele é de modo, mas ele está fazendo esse papel também de interrogativo, porque ele está perguntando como ele está vestido. O advérbio quando, ele está fazendo, ele é um advérbio de tempo, mas ele está fazendo esse papel interrogativo, porque é quando voltaremos de lá. Então, os interrogativos é sempre quando a gente utiliza como uma pergunta, tá? Então, a gente precisa mais analisar e estudar esses tempos, esses tipos diferentes aí de advérbio, de tempo, de modo, para poder entender e conseguir identificá-los. Advérbio, a gente também tem a flexão de grau, tá? Então, por alguns advérbios admitirem, né, da mesma forma dos adjetivos, a flexão de grau comparativo e superlativo. Então, no advérbio, a gente também vai ter essa ideia de comparativo e de superlativo. No comparativo, esse advérbio vai fazer essa função exatamente de comparar. A gente tem aqui essa comparação de igualdade, né? Então, ele mora tão longe quanto você. O tão será o nosso, então, advérbio, tá? E ele vai fazer esse papel de comparar uma ideia à outra. Vejam que ele está também do ladinho do nosso verbo, que é o verbo morar, que nós temos aqui, ele mora. Então, ele continua aí do ladinho do verbo, fazendo essa modificação do verbo. A gente também tem os superlativos. Então, ele mora muito longe, está na forma sintética do superlativo. A gente pode colocar aí na forma analítica, que ela vai se modificar, então, muito longe, ficar longíssimo. Então, a gente modifica esse advérbio, né, para ficar analítico. Nas duas frases, a gente continua com esse com o verbo aqui do ladinho, tá? Então, olha lá, ele está modificando também o verbo. Nessas duas formas, ele continua modificando, mas é um modo como a gente utiliza esse advérbio, tá? Ele se modificou na maneira da escrita, porque um está de forma sintética e o outro analítico, mas eles continuam sendo advérbios. A gente já viu 4 classes gramaticais e agora a gente chegou na interjeição, que é a mais fácil delas aí, né? Então, a interjeição, a gente vai encontrar muito em comercial, em quadrinhos, nós vamos encontrar interjeição em mais nessas quadrinho, coisas, propaganda de televisão, enfim, a interjeição, ela vai fazer esse papel aí, ela é uma palavra ou locução que se exprime um sentido de dor, de alegria, de admiração, de aplauso, de irritação. Ela vai fazer mesmo esse papel de exprimir um sentimento, nessa ordem desse sentido aí da palavra, tá? Então, a gente tem aqui, lembra que lá na aula, acho que faz umas 3 aulas atrás, ou até um pouco menos, acho que umas 3 aulas atrás, nós vimos a diferença do A. Nós tínhamos as diferenças do A, do uso do A, né? Vou até escrever aqui para vocês se lembrarem. Que é quando a gente tem a escrita diferente, mas nós temos a mesma pronúncia, tá? Então, esse A aqui vai ser pronunciado assim como esses outros tipos de As, ó. Vou escrever aqui.
Só um minuto. Aí voltou. Então, olha lá, lembra que na aula anterior, algumas aulas anteriores, a gente viu a diferença entre esses As? Lembram? Olha lá, a gente tem a diferença entre esses As, né? A gente tem esses As que a gente pode utilizar na língua portuguesa. Lembram que eu falei, cheguei até a comentar que a gente tinha esse outro A diferente aqui, né? No segundo, a gente tem o que vem do haver, né? Então, de há de existir, né? Aqui a gente tem o A, que é uma crase, né? Que a gente tem ali o acento grave em cima. E aqui a gente tem uma interjeição, que é quando a gente vai exprimir esse sentimento aí de dor, de alegria, de admiração, de aplauso, de irritação, enfim. Olha lá o exemplo. Ah, você nem me avisou sobre o seu aniversário. Então, esse A a gente utiliza aí para fazer essa demonstração de sentimento. Então, a gente sempre vai utilizar aí para expressar algum sentimento dentro da nossa frase. Então, por isso que a gente não pode utilizar, por exemplo, o A, quando a gente está escrevendo lá, principalmente nas redes sociais, quando a gente quer demonstrar lá um sentimento, e também lá na prova provavelmente pode ter uma questão sobre isso, porque a gente tem diferentes tipos de As que a gente pode utilizar. Nenhum deles modifica o som, né? A gente consegue perceber que nenhum deles o som se modifica. O que se modifica é o sentido de cada um deles. Travou. Vai modificar, então, esse sentido entre eles, né? Então, o som continua o mesmo. Mas a gente tem, por exemplo, esse primeiro A. Esse A, na verdade, o último A que dá ponto. Esse último A aqui, ele pode ser, por exemplo, um A artigo, ele pode ser um A preposição. Lembra que a gente já viu o que é artigo, que é quando determina um substantivo, e o A preposição é quando interliga duas palavras, né? Então, a gente tem esse A que pode ser utilizado dessas duas formas, tá? A gente tem esse A que é a crase, né? O nome desse A é crase. Então, ele tem um outro tipo de acento, ele vai ter um acento grave aí, né, em cima dele. Ele vai ter uma outra função. O A de haver aqui, né, nesse exemplinho aqui, ele também tem uma outra função, que é quando a gente utiliza ele, né, no sentido de existir. E aqui a gente tem a interjeição, que é quando a gente expressa um sentimento. Então, pode ter alguma questão em que a gente precisa indicar a diferença entre esses atos. Então, em relação ao som, eles continuam com o mesmo som. O som não se modifica na fala. A gente não pode falar a crase, por exemplo, duplicando o A. A gente sabe que a crase é a junção entre o artigo e o A preposição, mas a gente não pode pronunciar essa fusão aí desses dois As. Então, a gente não pode falar a crase, por exemplo, como AA. Ela vai se pronunciar da mesma forma. Então, todos esses As têm o mesmo som. O que vai se modificar aí em relação à função que ele tem dentro da morfologia, tá? Então, um pode ser artigo, como também pode ser preposição. O outro vai ser só a crase, né? Porque a gente tem um acento grave. O outro ele vai ser do sentido de existir. Então, há alguma coisa, tá?
E o último vai ser uma interjeição para exprimir um sentimento. Então, muito cuidado quando tiver alguma questão lá da prova, para não confundir esses as. E tem muitas perguntas em provas, em concursos, em relação à diferença desses as, porque o a interjeição é o que a gente menos utiliza, né? Na língua portuguesa, a gente utiliza bem pouco esse a. A gente utiliza mais, como eu disse, num quadrinho, numa propaganda que a gente utiliza esse a. A gente tem outros tipos também de interjeição que a gente pode utilizar. Vou colocar aqui alguns exemplos para a gente perceber isso também como acontece, tá? Para que, se vocês percebam, vocês não achem que é só o A que vai ser interjeição. Tá? A gente tem outros tipos de interjeições que vão representar essa ideia aí de sentimento. A gente pode falar. A gente pode utilizar ó como. Vida é difícil. Olha lá, a gente tem uma interjeição. O O aqui é uma interjeição, certo? A gente pode ter também e esqueci os meus óculos. Olha lá, é outra interjeição que a gente pode utilizar também como uma interjeição ali, né? Outra palavrinha que a gente utiliza como interjeição, assim como a. Então, não entendam que interjeição é somente esse azinho aqui, tá? Mas esse a pode ser uma interjeição. Mas a gente tem vários tipos de interjeições. A gente tem o i, a gente tem o o. Por exemplo, oxe também pode ser considerado uma interjeição. O é como assim, por exemplo? O é vai ser a nossa interjeição, tá? Então, dentro da língua portuguesa, isso existe. A gente pode utilizar aí para exprimir esses sentimentos, tá? Então, não confunda, principalmente, esses as diferentes que nós temos. Peraí que bagunçou agora tudo. A gente pode utilizar esses as. A gente tem essas funções diferentes para o a. A gente tem o a artigo, a interjeição, a gente tem o a pre, preposição. A gente tem uma crase, né, que a gente pode utilizar, e a gente tem a interjeição. Então, a gente pode utilizar todos esses para construir as nossas frases. E a gente não pode confundi-los, porque provavelmente vai ter alguma questão em relação a isso. Essas questões que colocam os as e pedem para classificar, para colocar qual é um artigo, qual é a interjeição? Normalmente eles colocam, todos os as são as conjunção, todos os as são as preposição. Então, muito cuidado com isso, né? Então, entender as diferenças entre esses diferentes as que podem ser utilizados, tá? A gente tem o o, a gente tem o i, o é, então todos esses eles vão exprimir um sentimento aí dentro da frase, tá? Acredito que seja isso. Então, nós vimos hoje, na aula de hoje, as outras 5 classes gramaticais, tá? Ao todo, então, nós temos 10 classes gramaticais, como nós já vimos, tá? Então, nós temos substantivo, nós temos artigo,
adjetivo, então substantivo nome, né, pode ser próprio ou comum, artigo para determinar o substantivo, adjetivo para dar uma característica ao substantivo, numeral, ideia de números mesmo, né, como nós vimos na aula anterior, os pronomes, que nós temos pronomes pessoais, pronomes possessivos, e da aula de hoje, que nós vimos as outras 5. Antes das outras 5. Que nós vimos as outras 5, que a gente tem o verbo, a preposição, a conjunção, o advérbio e a interjeição, tá? Muito cuidado, principalmente com a interjeição naquele uso dos as, né? Que a gente viu por último, porque são bem fáceis de serem confundidos, tá? E a gente tem esses tipos, então, de classes gramaticais. Lembrando que esse estudo é da morfologia, quando a gente utiliza, a gente está estudando palavra por palavra. Então, qual é a função de cada palavrinha, né? Depois a gente também vai estudar essas funções sintáticas. Então, qual é a função dentro de uma oração, tá? Então, na morfologia, a gente vai estudar ali o substantivo. Então, qual é a função do substantivo? Qual é a função do artigo? Claro que eles têm essa relação um com o outro, né? Por exemplo, o artigo que tem essa ideia dessa função de determinar o substantivo, mas a gente estuda na morfologia, então, cada palavrinha, então, a função que cada palavra tem, tá? Essa é a unidade 7, então vocês podem fazer a partir dessa última aula e da aula anterior, do finalzinho da aula anterior, vocês já podem começar a fazer as atividades da unidade 7 que vocês têm lá, que é sobre todas as classes. Indico que vocês vejam os outros exemplos que também que nós temos lá nos materiais, para que vocês vejam outros tipos de exemplos, né, para utilizar lá, para responder também as perguntas, tá? E qualquer dúvida, vocês mandem que eu tento